Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Nascimento, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje, é isso mesmo que vocês leram aqui no título. Eu vou contar um pouquinho, assim, pra vocês, o porquê que eu me casei cedo, qual foi o motivo de me casar tão cedo assim, né? Porque eu me casei com 15 anos de idade. É a quinta, isso mesmo que vocês ouviram, é a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, então, por favor, me valorizem, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, já deixa o like aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal pra me ajudar, tô muito feliz com cada inscrito. E comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você gosta de vídeos assim. Comenta sugestões de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal, tá bom? Porque eu quero sempre melhorar aqui pra vocês. E é isso, então vamos lá. E, gente, hoje eu vou contar, assim, uma história muito íntima pra vocês, porque eu vi que surgiu muitas dúvidas, sabe? Tanto do pessoal do Instagram como do pessoal daqui do canal. Então, vou contar pra vocês um pouquinho. Eu peço pra vocês que vocês não julguem o que aconteceu, tá bom? Não julguem ninguém, por favor, porque eu não quero ler esse tipo de comentário, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá. Bom, eu vou começar contando a história desde o começo pra vocês, tá bom? Pra vocês poderem entender o que aconteceu. Bom, antes de morar com o Matheus, que é o meu marido, eu morava somente com a minha mãe e com o meu irmão. O meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Então, depois disso, até os meus 6 anos, morou só eu e a minha mãe. Aí a minha mãe casou, teve o meu irmão. E depois, assim, que minha mãe casou, minha mãe se tornou uma pessoa, tipo assim, uma mãe fria comigo, sabe? Até então eu não entendi o que tinha acontecido. A minha mãe já faleceu, tá bom, gente? A minha mãe faleceu em 2018, então tem um ano e pouquinho aí que minha mãe faleceu. É por isso que eu peço, não julguem, né, a minha mãe. Porque eu já perdoei também a minha mãe. Depois que ela faleceu, eu entendi o porquê que ela me tratava dessa forma, tá? Eu fico mexendo assim a mão porque é mania minha, tá bom? Então, aí eu morava só com a minha mãe, né? Como eu falei pra vocês, a minha mãe casou. Então, eu não me dava bem com o meu padrasto. Até que minha mãe se separou. Depois que minha mãe se separou, minha mãe, tipo assim, se tornou mais. Como que eu posso dizer? Bem mais fria comigo do que ela já era. Eu não tinha uma boa relação com a minha mãe. O que que aconteceu? Eu e o Matheus, nós ficamos quase 8 meses escondidos. Eu tinha 13 anos de idade e o Matheus tinha 19 anos de idade. Então ficamos quase 8 meses escondidos da minha mãe, porque aqui onde eu moro é uma comunidade. Aqui na zona leste de São Paulo, eu moro numa comunidade. Então todo mundo assim, tipo, já sabia que a gente ficava, mas a minha mãe não. Então quando a minha mãe descobriu, a minha mãe quis me proibir de todas as formas, sabe? Ela me batia, ela me deixava de castigo, ela falava que eu não ia ficar com ele. E parentes do meu marido falavam muito mal dele pra minha mãe. Então isso criava, tipo assim, mais. A minha mãe tinha mais birra dele, sabe? Criava mais birra. Então, quando a minha mãe descobriu, a minha mãe falou que ia processar ele, porque eu era muito nova e ele era bem mais velho do que eu, né? Eu não acho tanta diferença assim, né? Mas minha mãe achava, tem gente também que acha. Minha mãe falava que ele era mais velho que eu não ia ficar com ele, sabe? Me proibia. Tudo bem. A gente ficou esses 7, 8 meses escondido da minha mãe. Até que então o Matheus foi me pedir em namoro pra minha mãe. Ela perguntou se eu queria namorar com ele e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive assim. Ninguém faz a minha cabeça, sabe? Ninguém faz. Eu sempre tive minha opinião, meu gênio é extremamente forte. Então, quando a minha mãe falava que eu não ia ficar com ele, eu falava assim: eu vou ficar com ele sim, eu gosto dele, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? E eu sempre fui responsável. Eu tenho 19 anos, mas a minha mente é de uma pessoa assim de 30, 40 anos, sabe? Uma pessoa de 30, 40 anos responsável. Então, quando ele foi me pedir em namoro pra minha mãe, a minha mãe deixou a gente namorar, só que minha mãe, tipo, colocou um monte de regra. Então, nosso relacionamento era muito restrito.
Eu não podia ir pro shopping com ele, eu não podia ir no cinema, eu não podia ir num almoço de família. Então era muito complicado. E a gente só namorava na porta de casa. Só que nessa época eu tinha 14 anos, eu já trabalhava, né? Eu trabalhava em buffet, em telemarketing. Sempre trabalhei, eu sempre quis ter o meu. Eu nunca gostei de depender da minha mãe, nunca gostei de depender do Matheus hoje em dia. Então eu sempre tive na minha correria, né? Eu sempre quis o meu. Enfim. E aí, como eu trabalhava no telemarketing, eu chegava muito tarde. Então eu chegava, tomava um banho, às vezes eu comia, às vezes não, e eu já ia ficar com o Matheus. Porque eu e a minha mãe, a gente tinha. A gente, tipo, dava choque, eu e ela, sabe? Então, tipo assim, eu me sentia em paz, eu poderia, tipo assim, relaxar quando eu tava com meu marido, né? A gente namorou, e aí eu trabalhava. Só que aí eu trabalhei pouco tempo no telemarketing. Eu trabalhei bastante no buffet, mas no telemarketing eu trabalhei pouco tempo. Por quê? Eu repeti de ano nessa época e ela discutia muito comigo. Então eu ia para casa do meu tio por parte de pai. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu nunca tive contato com a família na infância. Eu nunca tive contato com a família por parte de mãe, nem com a família por parte de pai, tá bom? Eu nunca tive contato. Então era só eu e a minha mãe. Quando eu cresci, o meu tio por parte de pai veio atrás de mim e a gente se deu bem, né? Enfim. Então, quando eu tinha esses problemas com a minha mãe, briga com a minha mãe, eu ia pra casa do meu tio. Hoje eu ia pra casa do meu tio, né? Só que era assim, o meu tio ficava entre eu e a família dele, que é a esposa dele e as filhas dele. Então, quando as coisas apertavam pro meu tio, ele me jogava pra minha mãe. Quando as coisas apertavam pra minha mãe me jogava pro meu tio. Então eu ficava de um lado pro outro, de um lado pro outro. E aí, nessa época de ficar de um lado pro outro, eu passava muito tempo sem ir pra escola, porque meu tio morava longe da minha escola. Então, eu não conseguia ir pra escola, e por isso eu repeti. E lá no eu só podia trabalhar no telemarketing se eu estivesse cursando o ensino médio. Então, como eu repeti, eu tava no ensino fundamental, né? Então, aí eu não podia mais ficar, eles me demitiram. Eu contei pra minha mãe o que que aconteceu. Minha mãe falou um monte pra mim, brigou comigo, falou um monte porque eu fui demitida, né? Ela ficou muito chateada comigo. A briga, eu não vou entrar em detalhes aqui porque não precisa, mas a gente teve uma briga muito feia. Nisso que a gente teve essa briga muito feia, ela acabou me mandando embora de casa. Então ela pegou. Então, quando ela jogou as minhas coisas, eu peguei e coloquei tudo dentro da bolsa, comecei a chorar porque a briga foi muito feia. Ela me mandou embora, eu saí, né, com a minha bolsa nas costas. E como eu falei pra vocês, a gente mora numa comunidade, então o Matheus morava com uma das irmãs dele. E aí eu falei pra minha cunhada, ó, o Matheus tá lá, e eu chorando, ela falou, não, ele tá lá, vai lá. E eu fui e eu falei pro Matheus, e chorando, 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 porque eu não sabia o que fazer. E quando a minha mãe me mandou embora, eu tinha acabado de completar 15 anos. Eu faço aniversário dia 4 de fevereiro. E tinha completado um mês e uma semana do meu aniversário. A minha mãe me mandou embora. Então, tipo, foi o fim pra mim, porque várias vezes já tive várias brigas com a minha mãe. E ela sempre falou que ela ia me mandar embora. Só que ela nunca, tipo assim, de fato me mandou. E dessa vez ela me mandou. Tudo bem, eu fui pro Matheus, comecei a chorar. E ele falou, calma, o que que foi? O que que aconteceu? E eu falei pra ele que a minha mãe tinha me expulsado de casa. E que eu não tava acreditando naquilo. E eu ficava, o que que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Acabei de completar 15 anos. Faz um mês que eu completei 15 anos. E, tipo, foi desesperador. Enfim, o Matheus foi e falou que era pra eu ficar calma, que ele ia me ajudar a resolver. E ele foi e chamou o meu sogro. O meu sogro, pra tentar apaziguar, o meu sogro foi tentar falar com a minha mãe. E ele veio, falou comigo, perguntou o que aconteceu. Eu contei pra ele a briga, o que aconteceu. Ele falou: não, calma, eu vou lá. Ele foi lá na minha mãe conversar com a minha mãe. E minha mãe tava super estressada. Minha mãe era uma mulher estressada. Ela tava super estressada e falou pra ele: não, eu não quero mais ela vai embora e tal, tal, tal. E ela realmente falou que era pra eu ir embora da casa dela. E aí o meu sogro veio, eu lembro que o meu sogro veio falar comigo e ele falou assim, ó, ela realmente não quer mais que você volte
pra casa. E aí, gente, foi aí que eu falei, não, tá acontecendo mesmo, né? Eu vou ter que pegar minhas coisas, eu vou ter que ir embora de casa. E aí ela não quis. E aí o meu sogro veio e falou, conversou comigo e com o Matheus, perguntou o que, que a gente tava pensando em fazer. Aí eu falei, não, o Matheus não precisa me assumir, né? O Matheus falou, não, mas eu sempre tive. Porque eu e o Matheus, antes da gente casar, a gente namorou 1 ano e 2 meses. Aí ele falou, não, eu fiquei com você enquanto tava tudo bem, né? Que você tava lá na sua casa. Agora que, tipo, tudo desabou, eu não vou te largar, assim. E aí o meu sogro falou, o que você quer fazer? Vocês vão morar junto? O que que vai acontecer? E o Matheus falou, não, a gente vai morar juntos. E aí o meu sogro falou assim pra mim, é isso que você quer? Porque morar junto é uma responsabilidade. E é mesmo, gente, é uma baita de uma responsabilidade. E, tipo, eu tinha 15 anos, eu tinha acabado de completar 15 anos, né? Então, tipo, ia ser tudo novo pra mim. E falou que ia morar juntos. E aí o Matheus foi tentar falar com a minha mãe pra ver se era isso mesmo que ela queria e pra falar que se ela quisesse mesmo que eu não voltasse pra casa dela, ele ia me assumir, que a gente ia casar. O Matheus foi lá, eu fui junto com ele, só que aí eu fiquei na sala e eles dois no quarto conversando. E aí, nem vou comentar aqui, minha mãe falou uma coisa muito pesada. E aí o Matheus falou assim: não, então pega as suas coisas, vamos embora. No dia da briga que minha mãe me mandou embora, eu liguei pro Matheus, eu falei, posso falar com a sua mãe pra ver se eu posso ficar lá um tempo, né, até a gente decidir. Eu contei pra minha sogra o que aconteceu, ela falou, não, você pode vir, você nunca vai ficar desamparado. Fomos pra casa da minha sogra e eu fui pra casa da minha sogra, consegui sacar o meu dinheiro do telemarketing, que é o salário que eu deveria receber, consegui. Então eu fiquei 1 mês na casa da minha sogra, né? Então, nesse 1 mês que eu ficava na casa da minha sogra, eu ajudei ela com as coisas, com as tarefas de casa, com dívida, essas coisas. É, do mesmo jeito que eu reconhecia que ela me ajudou, eu tinha que retribuir de alguma forma, entende? Então, nesse 1 mês que eu fiquei morando lá na casa da minha sogra, a gente vinha pra cá, pra vila, né? Eu não, tipo, não ia na casa da minha mãe, mas eu ficava aqui na casa dessa minha cunhada que mora aqui, que o Matheus morava. E aí a gente conversou com meu sogro falou, vocês querem que eu ajude vocês a pagar um aluguel pra vocês, tipo, morarem na casa de vocês, né? E aí a gente, tipo, topou, assim, na hora. O meu sogro nos ajudou a pagar o aluguel, meu sogro morava conosco. Então, moramos de aluguel 8 meses, né? E aí o meu sogro foi, ajudava a gente a pagar o aluguel, ajudou a gente a construir a nossa casa. Hoje a gente tem uma casa própria. E o meu sogro morou comigo durante 1 ano e pouquinho aí. Meu sogro morou comigo, depois ele foi embora. E aí hoje em dia só mora eu e o Matheus. E, tipo assim, não foi nada fácil pra mim, porque mesmo que minha mãe fez tudo aquilo comigo, eu sentia muita falta da minha mãe. Eu chorava muito por causa da minha mãe. E hoje que ela morreu, eu entendi o porquê ela me tratava daquela forma, entendeu? Ela tinha os motivos dela. É por isso que eu falo, não julguem a minha mãe, por favor. Eu só tô contando aqui pra vocês porque eu sei que muitas pessoas tiveram dúvida, pediram pra eu fazer esse vídeo. Enfim, então não foi nada fácil pra mim, nada fácil pro meu marido, porque no começo, quando a gente foi morar junto, a gente não tinha nada. Então tudo quem ajudou a gente foi o meu sogro, foi a minha sogra. Até que uma das irmãs do Matheus deu panela pra gente, né? Porque a gente nem panela a gente tinha. E aí a gente foi comprando copo, garfo. Então é isso que eu falo pra vocês. Eu tô contando pra vocês porque muitas meninas, né, na minha idade vão morar junto, acontece isso. E, tipo, você não precisa ter tudo pra você começar uma vida a dois, sabe? Eu acho que quando tem parceria, quando vocês se amam, vocês podem conseguir as coisas, sabe? Então não foi nada fácil pra gente, nada fácil. Mas graças a Deus, quando aconteceu tudo isso, eu tava namorando o Matheus, a família dele me ajudou muito, 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 muito. E até hoje eu sou extremamente grata a eles. É, e aí a gente foi morar junto, eu continuei estudando, né? Aí foi quando eu fiz a 8ª série de novo. Já terminei meus estudos, tá bom? Eu terminei ano passado. Eu já terminei. E foi quando a gente veio morar aqui na nossa casa, que hoje a casa é nossa, graças a Deus, casa própria, tivemos nossas filhas, e é isso, gente. Foi por isso que eu casei cedo,
aos 15 anos, né? Eu casei muito cedo, mas, como eu falo, nada na nossa vida acontece em vão, né? Para tudo tem um porquê, para tudo tem uma lição, né? E a gente tem que tirar aprendizado de tudo que aconteceu. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixa o like pra mim, tá bom? Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Me segue lá no Instagram, que eu tô sempre com vocês. Tô aparecendo cada vez mais lá com vocês. Faço vídeo de maquiagem, mostro eu arrumando a casa. Então me segue lá, que é uma diversão pura, tá bom? Um beijo e até a próxima.